Bom dia, galera do oitavo ano! Coisa boa estar com vocês mais uma semana. Deus abençoe a todos e proteja a todos. Amém, né? Pessoal, na semana passada nós falamos aí sobre o cinema, a história do cinema. E fizemos aí todo o resgate da história, passamos pelo cinema mudo, enfim. Vimos um monte de coisas aí relacionadas ao cinema. Vimos aí as primeiras câmeras, né? O cinetoscópio, o cinematógrafo, enfim. E hoje nós vamos entrar num quesito muito importante, que é o cinema no Brasil. Então, já estamos aí. Façam aquele mesmo procedimento que nós fizemos na aula passada. Podemos fazer? Caneta na mão. Vamos lá, porque eu vou pedir também a trajetória do cinema no Brasil em datas, naquela régua que a gente fez, na régua cronológica, tá certo? Então vamos lá, caneta na mão, cadernos apostos e bora-se embora, tá? Página 149, cinema no Brasil. Então estamos lá no ano inicial de 1896, onde acontece a primeira exibição cinematográfica no nosso país, tá? Aqui está dizendo o seguinte: na época nós tínhamos um grande problema com o abastecimento de energia elétrica, o que prejudicou muito aí as nossas produções nacionais, que só foram realmente ganhar corpo, forma, a partir das décadas de 1920 e 1930, tá? Até esse período foram assim, a quantidade ínfima, e sempre a maioria com caráter documental, né? Como se fosse um documentário. Não era realmente um filme com personagens, uma história, um enredo e etc, tá? Então vamos lá. Em 1896 ocorre a primeira exibição cinematográfica no nosso país, mas somente nas décadas de 1920 e 1930 é que o cinema brasileiro começa a ganhar forma, tá? Onde documentários, né, vídeos, filmes foram feitos em estilo documentário, por conta aí desse motivo que eu acabei de dizer para vocês, por conta do abastecimento de energia elétrica. Isso prejudicou muito nesse sentido, atrasou, digamos assim, tá? Então vamos lá. O Cinédia foi inaugurado em 1930. Foi o primeiro grande estúdio cinematográfico brasileiro. Então, isso aqui, gente, é anotação, assim, básica, tá? O primeiro estúdio brasileiro cinematográfico foi o Cinédia e foi inaugurado na década de 1930, tá? Aí aqui tá dizendo que nele foi feitos muitos filmes importantes para a história do cinema nacional, como Canga Bruta, que foi feito em 1933, de Humberto Mauro, Limite, 1931, de Mário Peixoto, e também que foram estrelados aí os filmes de Carmen Miranda. Foi aí no estúdio cinematográfico Cinédia brasileiro, o primeiro grande estúdio brasileiro de filme, tá? Hoje nós temos um órgão nacional que cuida do cinema brasileiro, que é o Ancine. Teve até uma polêmica aí relacionada a esse ministério. Nosso presidente quer cortar esse gasto, enfim. E aí é discussão para outras coisas. Mas hoje nós temos um órgão federal que cuida aí do cinema brasileiro, né? A Ancine. E que foi tema do Enem também, passado. Mas enfim, vamos caminhando, né? Na década de 1940, apareceram aí as chanchadas. Professora do céu, o que é isso? É uma dança? É de comer? Não, 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 gente. São filmes, tá? Que tem, são comédias, que tem musicais. E eu vou colocar um texto para vocês explicando mais sobre isso, da Editora Abril, da revista Super Interessante, que mostra aí essa parte das chanchadas e como esse tipo de filme teve
Grande aceitação aí por parte do público, tá? E orçamentos super baixos, tá? E aí essa chanchada deu origem à Companhia Atlântida Cinematográfica. Ela foi fundada em 1941 e revelou grandes talentos que não sei se vocês conheceram, mas eu conheci o Grande Otelo e Oscarito em alguns trabalhos que pude assistir depois, né? Obviamente que eu não nasci nessa época, né, minha gente? Eu sou velhinha, mas nem tanto, né? Mas aí eu, como gosto muito de coisas mais antigas, eu já assisti alguns filmes com eles, inclusive esse aqui, que tá aqui na capa do filme do Lima Barreto, é um exemplo aí. Mas vamos embora. Em 1949 foi inaugurado o estúdio Vera Cruz. E aí ele já fica estruturado aí nos moldes americanos, tá? Então, parou, hashtag parou, bora lá. Em 1896 acontece a primeira exibição cinematográfica, mas somente entre as décadas de 1920 e 1930 é que o cinema brasileiro toma forma, mas por conta dos problemas de energia elétrica, são poucos filmes que são feitos e a maioria aí em caráter documentários, tá? Em 1930, nasce aí o Cinédia, o primeiro grande estúdio cinematográfico brasileiro. E aí foram feitos alguns filmes bem interessantes que marcaram a história do cinema brasileiro, que eu já citei. E já em 1940 apareceram as Chanchadas, né? Que é uma comédia com um musical misturado. E vocês vão ler um texto sobre, eu não vou dar muitas informações porque vocês vão fazer essa leitura e vão fazer aí os exercícios que eu vou pedir sobre as chanchadas, tá? Então vamos lá. Em 1949, então, nasce aí o estúdio Vera Cruz. Ele é um estúdio já nos moldes americanos, né? E foi nele que nasceu aí um dos principais nomes do nosso cinema brasileiro, que é o Amácio Mazzaropi, né? Mazzaropi, ele fez muito sucesso com um personagem chamado Zeca Tatu. Hoje eu vou colocar para vocês um trechinho de um filme, de uma cena que ele participou. E Mazzaropi, minha gente, ele é muito engraçado. O filme é de uma qualidade assim bem rudimentar, sabe? Comparado hoje com os filmes que nós temos com tantos efeitos especiais. Mas o Mazzaropi, o ator que fez o Mazzaropi, que fez o Jeca Tatu, desculpa, ele é excelente, sabe? Ele tem aquele tipo, sabe aquele tipo de ser humano que tem a veia cômica, que ele nasceu pro humor, ele respira e faz você dar risada. É a mesma coisa. Se você não assistiu ainda nenhum filme de Mazzaropi, você não sabe o que é comédia. Você ainda não sabe o que é comédia, e nem muito menos comédia brasileira. É realmente assim um clássico e recomendo que assistam, porque você começa a rir do começo ao fim. Uma que o Jeca Tatu, ele é inspirado nos moldes do caipira. E é claro que é uma visão que mostra do caipira bem pejorativa. Não é uma coisa interessante de se ver, você perceber que as pessoas do campo, né, sofriam esse tipo de preconceito, né? Mas não deixa de ser engraçado, né? A gente sabe que é um sentido pejorativo, a gente sabe disso hoje, tem uma análise mais crítica, mas os filmes são assim de uma simplicidade e de uma linguagem tão simples. E a gente ri, olha, só de pensar nas cenas já me dá vontade de rir, porque ele faz de uma coisa assim muito natural. E vale a pena ver, eu vou colocar para vocês um trecho e vocês vão ver do que eu estou falando. E no estúdio Vera Cruz, que foi fundado aí em 1949, além de ter dado espaço aí para o Amácio Mazzaropi com o personagem Jeca Tatu, teve ainda o filme O Cangaceiro de Lima Barreto, teve o Sai da Frente, teve outros clássicos aí
desse estúdio, tá bom? Agora nós vamos colocar o nosso livro na página 150. E aí, minha gente, lá em 1950, artistas, cineastas inspirados aí pelo neorrealismo italiano. Vocês lembram que nós comentamos na aula passada que esse neorrealismo focava nas problemas sociais que a Itália estava passando na época pós-guerra, né? Os problemas, falta de desemprego e tararararará. Então, cineastas se inspiraram aí nesse neorrealismo italiano e começaram aí a produzir filmes com um orçamento mais baixo, tá? Que tinham aí um enfoque na realidade, nas questões sociais brasileiras. E aí nós vamos ter Rio 40 Graus, que foi filmado aí, que foi estreado em 1955, de Nelson Pereira dos Santos. E foi o primeiro aí de uma série de filmes que foi intitulado aí de Cinema Novo. E esse cinema novo, ele tinha essa característica aí do neorrealismo italiano, as questões sociais e a realidade brasileira, tá? Esse movimento ele ganhou força e já em 1960, com as produções do cineasta Glauber Rocha, né? E ele tinha um lema: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Veio ser aí a principal referência desse cineasta, o Glauber Rocha. Tem até aqui uma biografia que vocês podem ler depois, tá? E aí, minha gente, tudo começa a mudar quando em 1969 o governo da ditadura militar fundou a Embrafilme. E aí, o que acontece? O objetivo da Embrafilme era produzir filmes que auxiliasse aí no controle governamental, tá? Ele queria utilizar o cinema como instrumento de manipulação ideológica popular, ou seja, eles queriam utilizar o cinema para deixar o povo mansinho, cordeirinho, tá? E nessa mesma época surgiu o gênero pornô chanchadas. Gente, olha só, esse tipo de filme, por muito tempo, deixou uma mancha no cinema brasileiro e uma péssima imagem das mulheres brasileiras no exterior, porque qualquer relação que tem com a mulher brasileira fora do nosso país, na Europa, é que as mulheres brasileiras são fáceis, são presas fáceis e etc, etc, etc. Foi também graças aí a essa divulgação aí do cinema brasileiro, que teve uma época triste, né? Não tinha uma coisa muito... O que tinha de bom, a gente fala, mas aí também vou te dizer, essa parte da história do cinema brasileiro, na minha opinião, que gosto do assunto, que estudo o assunto, não foi muito boa não, tá? Então, lembra que nós já falamos lá para vocês que tinha aí as chanchadas, né? As chanchadas eram filmes de comédia com canto, com musical. Já a pornô chanchada era um filme ainda que envolvia comédia, porque o brasileiro é assim, né? Meio palhaço, gosta dessas comédias, mas que envolvia aí um conteúdo fortemente erótico, fortemente pornográfico. E foi justamente aí nessa época, engraçado, né? Justamente na época que a ditadura militar cria um órgão chamado Embrafilme para controle de massas. Surge aí na época esse tipo de filmagem. E esse tipo de filme, esse gênero, ele acabou cansando o brasileiro e manchando, assim, sabe? Deixando, assim, o cinema brasileiro com... enfim, voltamos a querer o europeu, voltamos a querer o de fora, né? Mas mesmo assim, nesse contexto, surgiu um filme que fez muito sucesso, Dona Flor e seus dois maridos, em 1976.
de Bruno Barreto. E também depois veio as comédias aí do grupo Os Trapalhões, que tinha o Didi, o Dedé, o Mussum, o Zacarias. E eu peguei essa época. Eu fui ao circo assistir Os Trapalhões. Eita, eu tô ficando velha, viu, minha gente? Mas aí foi na década de 1980 que uma crise se intensifica com a produção do cinema brasileiro, cinema nacional. E aí a Embrafilme também chega ao fim. E o Conselho Nacional de Cinema, Concine, também. Então, o que acontece? Mesmo com essa crise toda, ainda consegue se destacar dois filmes, que é o Django, de 1984, de Silvio Tendler, e Cabra Marcado para Morrer, em 1984. Mas aí, né, muda o governo, muda tudo, minha gente. E com a fundação do cinema brasileiro, no governo Collor, o cinema brasileiro começou a sair aí do fundo do poço. E já na década de 1990 foi criada aí a Lei do Audiovisual. E essa lei veio para beneficiar o cinema brasileiro, e o primeiro que faz essa estreia é o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que estreou em 1995, de Carla Camurati. Esse filme, ele inaugurou a nova fase do cinema brasileiro, graças a Deus, né? E logo depois dele, teve Central do Brasil, de Walter Salles, que é um filme belíssimo. Teve até indicação para o Oscar e melhor filme estrangeiro também. Teve o Quatrilho, também em 1995, de Fábio Barreto, que também concorreu a prêmios, né? O Que é Isso, Companheiro? É um filmaço também de 1997, de Bruno Barreto. Também foi indicado para ganhar prêmios, né? E aí nós vamos agora para a página 151. E foi aí, minha gente, a partir do século XXI, o cinema brasileiro estabeleceu aí no circuito internacional uma qualidade bem melhor, uma estética também bem melhor. E aí, eu acho, assim, sabe, o filme Cidade de Deus foi em 2002, de Fernando Meirelles, Tropa de Elite, de José Padilha, Carandiru, de Hector Babenco, foram, assim, para mim, assim, o suprassumo do cinema brasileiro, sabe? Os melhores filmes que nós já produzimos, eu acho que foram esses aí, e foi aí exatamente aí no século XXI que nosso cinema ele começa a se afirmar com mais qualidade, com mais estética, e esses aí que eu acabei de citar para vocês, na minha humilde opinião, foram aí os bambambãs, tá? E esses filmes, eles abordavam o quê? Temáticas nossas, relevante aí para o nosso cenário social, político e econômico, e foram, assim, recordes de bilheteria, tá? Já a partir de 2010, a produção nacional cresceu um pouquinho mais, com filmes aí Que Horas Ela Volta, de Diana Mui Laerte, esse eu não conheço, Aquários eu assisti, de Kleber Mendonça, e A Praia do Futuro, de Carinha Noves. Então, o cinema brasileiro, ele teve aí tem uma história bacana, passou pela ditadura militar, passou por esse excesso aí de testosterona com os pornochanchadas aí, tá? Tinha até uma atriz que fazia muito esses filmes, né, a Sônia Braga, e que ficou marcada aí por conta desses filmes, e por muito tempo esse nosso cinema, ele perdeu um pouco o brilho por conta disso, né? Era uma bagunça, um cabaré, enfim. Mas graças a Deus, né, minha gente, tudo evolui. E aí nós vamos agora para etapas do nosso cinema, tá? Na verdade, não é etapas do nosso, mas de todo o filme. Aqui é o que nós vamos saber
Quais são os processos que envolvem um filme, para a execução de um filme, tá? Então, o primeiro aqui, nós vamos para a sinopse. A sinopse é aquela descrição bem resumida do filme, tá? E ela é usada para conseguir financiamento para a produção do filme, porque produzir um filme, minha gente, é carinho, viu? Tá? Depois tem aí o segundo, que é o argumento pré-roteiro. Ele apresenta a história completa do filme, porém sem os diálogos, sem a descrição das cenas. É a história, tá? Sem ali o texto teatral ou a fala, etc, tá? Já o roteiro, ele tem o texto completo do filme, mas também com todos os diálogos e a descrição de todas as cenas. Então, assim, tipo, o roteiro é tudo. Ele tem tudo. Tem o texto completo do filme, tem todos os diálogos e a descrição de todas as cenas. Então, Ana Joaquina estava sentada diante do computador. Então, tem tudo isso, tá? Todos esses detalhes. O storyboard é a parte que eu mais gosto, porque assim, é aquela parte em que tem os desenhos ou as imagens sequenciais que assim dá uma previsão, uma pré-visualização do filme e do planejamento visual. Então, geralmente os diretores têm um grande quadro assim na sala deles, onde eles têm esse storyboard dizendo aí a sequência das cenas, ou em desenhos, ou em fotos, ou em imagens, enfim, tá? E aí, depois do storyboard, tem a filmagem. Aí começa realmente a brincadeira, a gravação das cenas. E muitas vezes essas cenas acontecem aí, essas gravações, uma cena se grava várias vezes, né? Vários ângulos diferentes para ter assim um resultado mara. E as cenas são filmadas na ordem cronológica do filme, obviamente, né? Começo, meio e fim, certo? Temos aí também na página 152 mais algumas etapas da execução desse filme. Aí vem a parte, gente, da montagem. Depois que o diretor faz toda a filmagem, né? A equipe se reúne e começam aí a montar um belo quebra-cabeça, porque são várias cenas são várias cenas daquele mesmo episódio, daquele mesma parte do filme. Então eles fazem uma reunião para decidir qual que vai ser a cena escolhida para aquela parte da história, tá? Então é um negócio meio trabalhoso. Depois da montagem vem os efeitos especiais. Então, vai explodir, vai não sei o quê. Então, precisa pensar nisso. E aí, é depois da montagem que a gente vai colocar os efeitos especiais. E por último, não menos importante, é a sonorização. É onde vai ter a trilha sonora, os diálogos, os efeitos sonoros, ou seja, toda a sonoridade do filme, tá? E, enfim, a sonorização só é feita depois aí da montagem do filme, óbvio, né? Não tem como fazer isso antes. E agora nós vamos entrar num assunto muito legal, que é um assunto aí de animação e técnica de stop motion. Vamos lá, tá? Esse tipo de animação surgiu aí no século XX, na mesma época aí do cinema mudo. O primeiro filme de animação exibido foi o Phantasmagoria, de Emily Cole, foi em 1937, tá? E o primeiro de longa-metragem mesmo de animação foi Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney. Mas vamos lá, tá? Os filmes de animação podem ter aí os cenários muito diversos e materiais extremamente diversificados. Pode partir do desenho, como foi o Walt Disney, como a massa de modelar, a colagem, bonecos e etc, tá? E aqui tá dizendo que o seguinte, foram muitas décadas aí, as produções, as animações eram feitas aí por processos manuais, né? Em que cada quadro era desenhado ou cada personagem era moldado.
E aí, já em 1990, né, graças a Deus, aí teve os avanços da computação gráfica e a digitalização de imagens, e aí, tcharam, nasce pela primeira vez aí Toy Story, produzido pela Disney Pixar, e lançados aí em 1995, e foi o primeiro longa-metragem totalmente computadorizado, quase que não sai, computadorizado, minha gente, quase que não sai. Foi totalmente feito por computação gráfica, né? E é um dos preferidos aí de todo mundo, né? Toy Story, quem não gosta. Mas aí o que acontece? Aqui também nós temos aí um momento aí de uma etapa de uma produção de um stop motion. E nós vamos conversar agora sobre essa técnica, minha gente. O que acontece? Vocês vão me dizer se vocês querem fazer esse trabalho em grupo ou se vocês querem fazer esse trabalho individual. Eu, Rosângela, faria individual, até porque não estamos podendo ficar em companhias, né, por conta do isolamento social. Eu vou colocar um exemplo para vocês de um stop motion feito por um aluno do 7º ano, que ele utilizou 2 bonecos, 2 super-heróis, tá? O que acontece? O stop motion é uma animação que você pode utilizar bonecos de massinha de modelar, você pode usar até seus bonecos aí em casa mesmo. Mas o que acontece? São várias fotos que você tira numa sequência de fotos e você vai mudando a posição dos personagens, tá? E são muitas fotos mesmo, tá? E depois você coloca isso numa edição. E quando você coloca isso numa edição, você dá movimento para esses personagens, tá? Assim, dá um trabalhinho fazer, mas o trabalho fica assim fantástico, tá? Esse seria o grande trabalho aí do 3º bimestre avaliativo, porque isso aqui dá trabalho para fazer. Hoje nós vamos assistir alguns vídeos sobre o stop motion. Um desse aluno do 7º ano, que eu disse para vocês, não é da nossa escola, obviamente, porque eu ainda não passei esse trabalho para ninguém. Vocês são a primeira sala que vão fazer esse tipo de uso de ferramenta de stop motion, até porque tá sugerindo aqui no livro de vocês e eu achei que realmente vocês dão conta aí de executar, tá? Bom, vou colocar também outros vídeos para ajudá-los aí a ter uma ideia de como funciona esse stop motion. Professora, quanto tempo tem que ter esse vídeo? Vocês vão ver que esse vídeo que o aluno fez deu 11 segundos. Porque, na verdade, o trabalho para se ter 11 segundos de vídeo, você não tem ideia o que vocês vão fazer. E quando eu digo que é trabalhoso, é realmente trabalhoso, tá? Vocês vão ter que pensar aí qual seria o material que vocês vão usar para essa animação. Vai ser desenho? Vai ser massa de modelar? Vocês vão fazer colagem? Vocês vão fazer bonecos? Enfim, primeira coisa que vocês vão ter que ter é um roteiro mesmo do que vocês vão fazer, né? Vão começar a fazer primeiro e aí depois vem a história, o que vocês vão encenar, tá? E aí o tempo eu não vou designar porque vai ser exatamente vocês que vão decidir com o trabalho de vocês, tá bom? A nossa amostra do stop motion vai ser semana que vem. Vocês vão ter 7 dias aí para fazer um filminho aí básico aí de uns 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, não sei o que você vai conseguir fazer, mas a gente vai fazer essa amostra e vai ser bem interessante, porque nós vamos colocar lá no Instagram, tanto da escola quanto do meu perfil, e vamos colocar no IGTV essas produções que vocês vão fazer, tá? Do stop motion. Não se preocupem com o tempo, mas se preocupem com a qualidade do que vocês vão fazer. Ou seja, o negócio tem que ter começo, meio e fim, tá? Eu vou colocar, não se assustem, porque assim, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eu vou colocar os vídeos que vão falar bastante sobre esse stop motion. E hoje nós vamos
nós vamos ver aí bastante para a gente poder se embasar, para a gente começar a colocar a mão na massa, tá? Fora isso também do roteiro, nós vamos terminar a página 154 e 155, tá? Então, nós vamos concentrar aí no nosso roteiro, do que nós iremos fazer, ó, certo? E aí, vocês vão me dizer se vocês vão fazer individual ou se vocês vão fazer em grupo. E aí, em grupo vai ficar meio difícil, né? Porque já que é um trabalho de edição, tirar foto, decidir tudo isso, era melhor que cada um fizesse o seu, tá? É avaliativo, automaticamente, não é obrigado a fazer, mas é avaliativo, tá certo? E tem aí as páginas 154 e 155 para fazermos, ok? Então, bora lá, bora fazer, bora executar. Dúvidas, angústias, eu vou estar online, é só mandar, tá certo? Cheiro no coração de vocês.